Olá, meus amigos queridos. Essa é mais uma iniciativa da DED que nós chamamos Comunhão no Lar. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre uma mensagem que está num livro muito especial chamado Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título dela é Confiemos alegremente. Como sempre, há uma citação evangélica. Dessa mensagem, a citação é: regozijai-vos sempre, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, o antigo Saulo, o antigo, crudelíssimo acusador dos novos cristãos, o doutor do Sinédrio, cheio de orgulho, e que, quando encontra Jesus nas portas de Damasco, começa a largar o homem velho e construir o homem novo. Diz assim, a partir dessa fala de Paulo, Emmanuel, para nos ajudar a interpretar melhor. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Espalhe a gratidão e alegria onde estiveres. A gratidão, o testemunho do cristão, é testemunho diferente das outras pessoas. O testemunho do cristão tem que ser centrado na gratidão a Deus, na gratidão a Jesus, que veio nos apresentar no novo testemunho Deus como Pai, como um Pai imensamente sábio, generoso, que ama a todos os seus filhos, sem nenhuma exceção, que jamais pune, que jamais condena. Essa é uma razão central para todos nós nos apresentarmos sempre cheios de gratidão. Continua Emmanuel: repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismas. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. E quantos nós também precisamos, às vezes, de uma boa poda para poder frutificar. Multidões de estrelas rutilam sob as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra da noite para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volta o sol, em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Mesmo que as madrugadas sejam muitas vezes tenebrosas, sempre o sol reaparece e nos mostra que devemos continuar. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, há lá um item, maneira de orar. Entre outras coisas, nos lembra que a melhor forma, o melhor momento para orarmos é o momento em que acordamos. Essa deve ser uma oração diária de gratidão a Deus. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens
que te compõe a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te, buscando a frente. Buscando a frente quer dizer seguindo sempre, seguindo alegremente. Diz aqui, mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, lembrar que sim, que todo mal tem data exata para acabar. Continuando, encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. O testemunho do cristão é diferente do testemunho de outras pessoas. O testemunho do cristão é um testemunho que mostra o ânimo firme sempre e a gratidão a Deus. Serenidade em nós é segurança nos outros. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo. E acrescentamos, Emmanuel acrescenta, rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. A vontade de Deus é o bem, é o bom, é o belo, é a bondade eterna que cobre a todos nós, sem exceção alguma. O nosso destino é inexoravelmente luminoso. Saber disso, ter a certeza disso, é o motivo para sermos gratos. Alimentar a gratidão faz parte dos exercícios para aqueles que se querem tornar bons espíritas, bons cristãos. E aqui eu vou ler duas frasezinhas, outras, em que Paulo fala da gratidão. Diz ele, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Então, jamais esquecer que a gratidão deve estar presente sempre, em tudo, especialmente nos nossos pedidos a Deus. O que mais impede a nossa evolução é o orgulho e o egoísmo. Está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos. Pois, quando eu alimento a gratidão em mim, eu estou diminuindo o meu orgulho e me ajudando a evoluir. Essas e outras passagens de Paulo nos mostram que a gratidão precisa fazer parte da vida cristã. E para nós espíritas, onde buscar a certeza da gratidão como um dever diário? É claro que com as verdades da nossa bendita doutrina, que é luz, que é amor e que é caridade, que mostra que um dia criados por Deus, jamais deixaremos de existir. Que viemos inúmeras vezes à Terra, que pela nossa dificuldade de amar a tudo e a todos, viremos ainda mais algumas vezes, sempre com o objetivo de nos espiritualizar, de aumentar a nossa capacidade de amar a tudo e a todos. Com a luz que o Espiritismo nos traz, podemos agora caminhar cheios de gratidão e de alegria. Sabemos que todos nós, sem exceção alguma, somos filhos amados de Deus.
Sabemos que Deus jamais pune, jamais culpa ou condena qualquer um dos seus filhos. Sabemos que Deus é a pura sabedoria, é a pura bondade. Caminhamos, às vezes, no deserto da vida, sob sol escaldante ou sob uma chuva torrencial. Mas sabemos mais. Sabemos que nunca caminhamos a sós, que caminhamos com a ajuda do nosso espírito protetor, de toda a espiritualidade superior, e que caminhamos sempre à frente, sempre melhorando os nossos itinerários, que vão se espiritualizando, vão se melhorando, e vamos deixando os nossos corações, ainda tão endurecidos, se transformarem em corações que vão se tornando corações compassivos. Sabemos agora de onde viemos, sabemos agora para onde vamos, sabemos mais, sabemos o que viemos fazer aqui. A receitinha de Emmanuel: chegar ao próximo túmulo melhor do que chegamos ao último berço. Agora é ter ânimo firme. Agora é, como diz o texto, confiar alegremente e seguirmos por essa estrada que vai se iluminando a cada dia. Quando começamos a estudar a doutrina espírita, decoramos rapidamente que estamos no mundo de provas e expiações. Mas não digerimos essa informação. Quando a dor chega a nós, e ela sempre chega, ela causa males físicos e espirituais, mas se nós já digerimos a certeza de que estamos aqui para passar por esses processos, que, embora envolvendo algum nível de dor, são sempre oportunidades de crescimento, nós recebemos a dor. Não nos vitimamos e tentamos aprender, porque toda dor, não tenhamos dúvida, há sempre uma lição para ser aprendida. É assim que nós vamos caminhando alegremente. Muitas vezes, quando a dor nos chega, nos sentimos injustiçados, esquecendo que todos os encarnados passam por esses processos. Mas nós todos, principalmente os mais velhos, podemos lembrar que nessa mesma encarnação passamos por processos onde a dor se fez mais presente. Mas lembramos também que todos esses processos passaram e nos deixaram mais fortes e nos ajudaram a criar habilidades que sem eles nós não teríamos desenvolvido. Todo mal tem uma data exata para terminar. Jamais esqueçamos disso. Naqueles momentos em que estamos mais tristes, nós podemos escrever no nosso guarda-roupa, na parede, onde for: todo mal tem data exata para acabar. E quando o mal nos machuca mais do que devia, procuremos ajuda. Jamais deixaremos de procurar ajuda, agora sabedores do que somos. Procuremos uma casa espírita para fazer o atendimento fraternal. Procuremos amigos para desabafar, amigos que não nos julgarão, que serão o ouvido que precisamos. Sempre, durante essas crises, é preciso nos fortalecer. É preciso, e é nesse momento que temos a maior oportunidade de crescimento. 2 árvores foram montadas, foram plantadas
uma de cada lado de uma cerca. As duas eram frondosas. Uma, a que foi plantada do lado esquerdo, recebia todo dia água e sol suficiente e adubo. A da direita não recebia quase água, não recebia adubo e raramente o sol lhe visitava. Quando houve uma grande tormenta, um vento imenso, o jardineiro que fizera essa experiência, no dia seguinte foi ver como cada uma havia se comportado. Ao chegar àquela que recebeu tudo o que necessitava, com tristeza viu que ela havia sido arrancada com a raiz inteirinha. É porque, sem nenhum esforço, ela tinha deixado suas raízes na horizontal, superficiais, sendo rapidamente arrancada pelo vento. A da direita, que não recebera ajuda suficiente, entendeu a necessidade de se fortalecer, fincando cada vez mais as suas raízes de forma profunda no solo. Sofreu um pequeno abalo, mas rapidamente se recuperou e se tornou frondosa. Assim também muitos de nós precisamos da dor, precisamos da lição, da oportunidade da dor para fixarmos as raízes profundas de nossa fé. Vamos lembrar que em volta de toda carência há sempre uma força a ser buscada, a ser cultivada. Não há dor que mais cedo ou mais tarde não se transforme em luz. Vamos aceitar as experiências necessárias ao mundo de provas e expiações com bom ânimo, com firmeza de caráter, com a certeza que são elas que vão nos ajudar a seguir, a confiar alegremente. Vamos rezar um pouco mais, vamos esperar um pouco mais, vamos lembrar que o tempo é o grande remédio divino dado a todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, há 3 itens sob o título O Ponto de Vista. São os itens 5, 6 e 7. Eu vou ler só o começo do item 5, que é o que eu mais gosto. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências, ou deveria ter, sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. É preciso ressignificar traumas e dores. Todos nós, sem exceção, temos traumas e temos dores. É preciso ressignificá-los, não nos colocarmos jamais no lugar de vítimas, como diz Joana de Ângeles. A única tragédia que pode nos acontecer é nos colocar no lugar de vítimas. Jamais vítimas. Deus não erra, Deus não improvisa. Passamos exatamente as experiências que se fazem necessária à nossa evolução. Aprofundemos as nossas raízes com a bendita doutrina espírita e sigamos alegres e confiantes com a certeza de que sempre evoluiremos e que sejamos quem formos, façamos o que fizermos, jamais deixaremos de ser esses filhos amados de Deus.
um amor que ainda não somos capazes nem de avaliar, mas que talvez já sejamos capazes de intuir. Muito obrigada. Não deixemos o desânimo chegar perto de nós. O testemunho do cristão é o testemunho de seres que, se sabendo imperfeitos, sabem que podem e devem construir a própria perfeição e que, para isso, sempre serão ajudados. Como diz João no seu Evangelho, é hora de criarmos novos itinerários. Confiar alegremente nos ajuda a perseguir o objetivo de melhorar nossos itinerários e ver assim a nossa encarnação cada vez mais leve, cada vez melhor. Que possamos aprender a amar muito mais do que amamos. Que possamos amar a tudo e a todos. Muito obrigada, graças a Deus.